E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Hugo, professor de Física 3. Nossa primeira aula referente à unidade 5, que trata de eletrodinâmica. Os tópicos que a gente vai trabalhar são os fundamentos da eletricidade, no caso, tensão, corrente, resistência, potência e energia. Primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm. Circuitos elétricos, que é um circuito elétrico, circuito de série e circuito paralelo. Então, o básico da eletricidade é só a gente lembrar que a matéria é constituída de um átomo. No seu núcleo tem seus prótons e seus nêutrons, um átomo em equilíbrio. E em volta dele, na eletrosfera, a gente tem os elétrons. O que é transferido de um corpo para o outro ou flui através de um condutor são os elétrons. Esses elétrons que a gente vai ver que vão gerar corrente elétrica e outros fenômenos. Mas isso aqui é a base que a gente precisa para ver esses outros parâmetros, esses outros fenômenos que nos remetem à eletrodinâmica. Vejam só, como os elétrons ficam na parte mais externa, o que flui por um condutor de um elemento para o outro são os elétrons. Então vejam só, um átomo neutro, mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. Se ele sofre um processo, perde elétrons, de alguma forma, ele passa a ter mais prótons, ou seja, carga elétrica positiva. Da mesma forma, o átomo neutro ganha elétrons, ou seja, ele vai ter mais elétrons do que prótons. A natureza da carga fica negativa. Então, analisando o estado dos átomos, o jeito que ele fica no final, o que ele pode ser? Eletricamente neutro, mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons, carregado negativamente, mais elétrons do que prótons, e carregado positivamente, menos elétrons do que prótons, certo? Por quê? Por que eu falei menos elétrons do que prótons? Porque o que vai de um para o outro são os elétrons. Próton e nêutron ficam sempre lá no núcleozinho, não se transferem de um corpo para o outro. Potencial elétrico, vejam só a definição. A intensidade com que um corpo está carregado é chamado de potencial elétrico. É o que a gente viu. Na unidade 4, a gente tinha lá uma carga produzindo potencial elétrico e pontos próximos a ele. Então, a intensidade desse ponto com que essa situação acontece é o potencial elétrico. Vejam só. Aqui tá, essas linhas aqui representam o campo elétrico. Então, vejam só. VA, eu tenho um potencial elétrico A. VB, um potencial elétrico B. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se a carga positiva está aqui, o campo está para lá. Quanto mais distante da carga, menor o potencial. Ou seja, eu tenho diferentes valores de potencial. Diferença de potencial. Voltando aqui, se eu tenho potencial em A e tenho potencial em B, então, de um ponto para o outro, eu tenho uma diferença de potencial. É o que a gente pode ver aqui, ó. Quando temos uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, o que acontece? Aí, pessoal, duas considerações. Fisicamente, vejam só, existe uma tendência natural dos elétrons se moverem do ponto de potencial negativo, que tem mais elétrons, para o ponto positivo, ou seja, fisicamente eles fluem do positivo para o negativo. Porém, na literatura, a convenção diz que a gente vai usar o potencial elétrico, ele sempre vai do mais para o menos, o fluxo é do positivo para o negativo. Fique a lembrança de que fisicamente acontece o contrário, mas convencionalmente, que vocês vão ver em todos os livros, utiliza-se que o fluxo vai do positivo para o negativo. O fluxo de elétrons vai do positivo para o negativo. Então, essas duas considerações. O convencional e o real. O convencional positivo para o negativo, o real do negativo para o positivo. Tensão elétrica. Então, pessoal, quanto maior a diferença de potencial entre dois pontos, quanto maior, vejam só, quanto maior for a discrepância entre o positivo e o negativo, ou seja, quanto maior for a diferença de potencial, isso faz com que aconteça, com que os elétrons se movimentem mais
com maior intensidade, ou seja, quanto maior a tensão elétrica, ou seja, a diferença de potencial, né, maior vai ser a força de impulsionar esses elétrons. A diferença de potencial entre dois pontos é a tensão elétrica que a gente vai ver. A tensão elétrica, pessoal, se você pega uma pilha, uma bateria, tem lá 1.5 volts, 6 volts, 9 volts. Isso é a tensão elétrica dela, é a capacidade que ela tem em impulsionar elétrons, em gerar, em produzir corrente elétrica, que a gente vai ver daqui a pouco. Vejam só, é a força com que os elétrons são impulsionados. Então, tensão elétrica é a medida da força que impulsiona os elétrons para que eles se movimentem. A tensão entre dois pontos é a diferença de potencial entre eles, DDP, diferença de potencial. Sem essa diferença potencial, pessoal, não há o fluxo de elétrons. O símbolo de tensão elétrica é o U, mas vocês vão ver muitas vezes aí o V. O ou V está de acordo com a literatura, está coerente. E a unidade da tensão elétrica é o volt. Uma tomada, na tomada da casa de vocês, vocês vão ver lá a marcação, 127 volts, 220 volts. Isso a gente está falando de tensão elétrica, tá bom? No caso ali alternada, não vem ao caso ainda. E a corrente elétrica? Esse fluxo de elétrons impulsionados pela tensão elétrica dá para a gente a corrente elétrica. Então, o fluxo ordenado de elétrons em um condutor, a sua definição é chamada de corrente elétrica. A unidade dela é o ampere, letrinha A, vejam só, é a medida da intensidade do fluxo de elétrons. Podemos imaginar que a corrente elétrica é proporcional à quantidade elétrica que passa por um determinado ponto num determinado intervalo de tempo. Então, pessoal, uma fórmula que não está aqui, mas eu vou falar para vocês, corrente elétrica é a quantidade de carga em função do tempo. Por quê? Elétron trafegando é carga, elétron não tem carga, 1,602 vezes 10 a menos 19. Então, é quantidade de carga que passou em função do tempo que passou, né, daquele tempo que essa carga percorreu. Dada pela letra I, corrente dada pela letra I, e medida em amperes, que é o A. Resistência elétrica. Não teria como o elétron trafegar em um condutor, por melhor que ele seja, sem que ele se chocasse, né, com os elétrons, com a estrutura atômica desse condutor. Esse choque com a estrutura atômica é a chamada de resistência elétrica, é a oposição à passagem da corrente elétrica, é o que dificulta a passagem da corrente elétrica. Quanto maior a dificuldade enfrentada pelos elétrons para fluir por um material, maior é a resistência elétrica desse material. Então, podemos definir que, então, materiais isolantes e condutores de eletricidade, ou seja, os isolantes dificultam a passagem da corrente elétrica, e os condutores são aqueles que fluem, que deixam passar a corrente elétrica. Outro parâmetro, potência elétrica. Vejam só, potência elétrica é a capacidade que um elemento tem em gerar, em produzir trabalho, ou seja, produzir aquilo na qual ele foi projetado. A potência elétrica nada mais é do que o produto da tensão pela corrente no elemento. Então, a potência, o resultado dela é o que a gente vê. Calor, uma lâmpada mais potente do que outra. O que acontece? Não, desculpa, estou falando de calor, um chuveiro elétrico mais potente do que o outro. Ou seja, se ele tem uma potência maior, ele consegue esquentar mais a água. Luz, uma lâmpada mais potente do que outra. O que acontece? Ela consegue iluminar mais. O choque elétrico, uma potência muito grande, pode produzir um choque, um efeito nocivo maior. Isso só é possível porque eu tenho corrente e tensão que vai gerar para a gente a potência elétrica. Então, qual a unidade de medida de potência elétrica? Então, se a potência elétrica é o produto da tensão pela corrente, volt e ampere, a potência aparente, que a gente chama, é volt e ampere. Vejam só.
A potência aparente, o volt-ampere, ele é composto de duas parcelas, ativa e reativa. O que vai interessar para a gente aqui é a potência ativa, que é a parcela efetivamente transformada em trabalho, transformada em potência mecânica, em potência luminosa, em potência térmica. Aquilo que realmente virou a função do equipamento, do equipamento, por exemplo, um chuveiro. Vai interessar para a gente a capacidade que ele tem em esquentar água, uma luz de iluminar, um motor de gerar torque, gerar rotação no seu eixo. A reativa, pessoal, é uma parcela de energia, de potência, que é consumida na forma de campo magnético. Esse tipo de potência, ela é mais comum em motores e transformadores, que funcionam através do campo magnético. Então, eu preciso, vamos dizer, gastar um pouco da minha potência que eu estou consumindo para produzir esse campo, e esse campo vai produzir a ativa. Então, perde-se um pouco. A ativa é aquela efetiva. Essa daqui a gente não vê, porque ela existe nessas situações de motores, transformadores, reatores, mas não é efetivamente transformada em trabalho. A unidade da reativa é o volt-ampere reativa. A potência elétrica pode ser expressa, de duas maneiras, potência dissipada ou potência consumida. A dissipada refere-se à potência que determinado circuito irá dissipar em função de tensão, corrente e resistência. O que a gente vai usar aqui, pessoal, potência é o watt. A gente vai usar a potência ativa, cuja unidade é o watt. Essa daqui, ó, simbolizada pelo W, que é em watt. Para a gente calcular energia agora, a gente vai precisar dessa potência em watt e o tempo que ela fica em consumo. Isso aqui é o que a gente paga para as concessionárias de energia elétrica, o quilowatt-hora. Ou seja, os nossos equipamentos residenciais ligados consumindo uma determinada potência durante um determinado tempo. E isso a gente precisa pagar para a concessionária. Então, a energia consumida em função do tempo, para a gente ter os quilowatt-hora que a gente paga na conta da concessionária, vocês podem olhar lá o valor do quilowatt-hora, é a potência em watts, pelo tempo em horas que ele fica ligado, dividido por 1000. Eu vou ter quantos quilowatt-hora aquele equipamento consome. Por que que o chuveiro é o principal, vamos dizer, consumidor, vamos dizer, gastador de energia numa residência? Porque chuveiro, pessoal, tem chuveiro 7.500, 8.500 watts. Imagina 8.500 watts por algumas horas. Quantos quilowatts eles não consumiriam? Uma comparação, uma lâmpada de LED que ilumina uma sala razoável tem 16 watts. E um chuveiro 5.000, 6.000. Um chuveiro mediano, 5.500. Vai depender do gosto de cada um. Então, pessoal, agora vou apresentar para vocês a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm nada mais é do que a relação entre os três parâmetros que a gente viu até agora, além da potência e da energia. Os três parâmetros básicos da eletrodinâmica, que são tensão, corrente e resistência. Esse aqui é o triângulo de Ohm, que relaciona as três, V, R, I. Como é que eu trabalho esse triângulo de Ohm? V é igual a R vezes I. Ó. Tensão é o produto da resistência pela corrente. Se eu quero saber o R, R é igual a V dividido por I. R é igual a V por I. E se eu quero saber o I, é V dividido por R. Está aqui. Então, esse triângulo aqui, vocês montem ele quando forem fazer alguma atividade. Só olhar para ele, você só consegue determinar qual parâmetro você quiser, tendo outros dois. É a forma com que se relacionam. A lei de Ohm diz que a tensão nada mais é do que o produto da resistência pela corrente que circula por ele. Já a segunda lei de Ohm, pessoal, é a lei de Ohm que vai medir para a gente a resistência em condutores. Então, se eu tenho um fio e quero saber a resistência dele, preciso de três parâmetros para saber. Resistência de um condutor é ρ, que é a resistividade, que é a característica do material. Então, cada material tem um valor de ρ, que é a sua resistividade, conforme a gente pode ver aqui na tabela, alumínio, cobre, ferro e mercúrio. O L é intuitivo, o L é o comprimento, que tem que ser colocado em metros.
E o A, se eu cortar o fio, é aquela área de seção ali, ou seja, a espessura do fio, a bitola dele, essa área aqui em metros quadrados. Ou seja, se o fio for muito grosso, esse número aqui aumenta, a resistência diminui. Por quê? Se eu aumentei a área de seção, os elétrons fluem com mais facilidade, ou seja, a resistência diminui. Se eu pego um fio muito fino, esse número aqui menor, a resistência aumenta, eles ficam lá espremidos, apertados, a resistência é maior. Aí, prós e contras, se eu pegar um fio muito grosso, beleza, a resistência é baixa, mas um fio muito grosso consome mais material e encarece o seu custo. Um fio muito fino, ele tem um custo menor. Qual que é o contra? Eu tenho que ver se esse fio está adequado à instalação que eu vou colocá-lo. Então, só um parênteses aqui, principalmente em projetos elétricos residenciais, tudo aquilo que a gente falou de potência, tensão, corrente e resistência, principalmente potência, para a gente determinar valores de corrente, a gente tem que calcular esses valores de corrente para poder determinar a bitola do fio, para colocar um fio adequado, que não seja muito caro, né, nem muito barato, mas prejudicial. Então, sempre tem o valor adequado. Cada espessura de fio suporta um limite máximo de corrente. Mas voltando aqui, vejam só a tabelinha aqui, ó. Alumínio, 2,8 vezes 10 a menos 8, 1,7, 9,6. Então, são valores de resistividade. Hoje, em termos práticos, utilizam-se os fios de cobre, em função do seu valor de resistividade baixo, relação custo-benefício é muito boa, cobre, alumínio. Em termos de qual é o melhor, ouro, platina são os melhores, mas é inviável você fazer condutores de ouro e platina em função do valor, né, financeiro de cada um deles. Circuito elétrico, pessoal. Circuito elétrico basicamente preciso ter uma fonte, condutores e elementos que o circuito vai, ao ser fechado, vai passar por eles e produzir alguma coisa. Então, o circuito elétrico, para estar completo, ele precisa estar fechado, ou seja, eu preciso ter uma fonte, uma lâmpada e resistores, ou uma chave, alguma coisa que para seccionar o circuito. Aí, em circuitos elétricos, a gente tem um parâmetro resistor equivalente. Aí a gente já remete nos dois tipos de associação de resistores, que é a associação em série e a associação em paralelo. Então vejam só, o que a gente precisa guardar para associação em série. Na associação em série, a corrente é a mesma em todos os resistores. A corrente que passa no 1 vai ser a mesma no 2, vai ser a mesma no 3, vai ser a mesma em qualquer um que esteja em série. Já a tensão de cada um é em função do resistor, ou seja, a tensão total é a soma das tensões individuais dos resistores. Na associação em série, vejam só, todos são percorridos pela mesma corrente, as potências dissipadas são diretamente proporcionais às respectivas resistências. A resistência equivalente nada mais é do que a soma algébrica de cada uma das resistências. Então, quando os resistores estiverem em série, a minha resistência equivalente é a soma algébrica de todos os resistores, no caso em série. E a tensão total é a soma das tensões parciais de cada um. Já na associação em paralelo, eles estão submetidos à mesma tensão, à mesma DDP, porém as correntes são diferentes. A corrente total é a soma das correntes individuais de cada um deles. Vejam só, todos estão submetidos à mesma DDP, à mesma tensão. A corrente total é a soma das correntes individuais. E a resistência equivalente? Para muitos resistores em paralelo, é a soma dos inversos, um sobre resistência equivalente, um sobre R1, um sobre R2, um sobre R3, quantos forem os resistores em paralelo. Quando eu tiver dois resistores em paralelo, somente dois, posso utilizar o produto pela soma,
resistência equivalente para 2 em paralelo é o R1 vezes o R2, dividido por R1 mais R2. Tá joia? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês de eletrodinâmica, todos os parâmetros básicos, né, tensão, corrente, resistência, potência e energia. Espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima aula.